por que Deus mandou que os hebreus pegassem o sangue do cordeiro e passassem na porta, no umbral das portas das suas casas? Por que Deus faria isso? Há um sentido histórico, e eu vou mostrar para você através da arqueologia. Primeiro aqui você tem uma ilustração do cordeirinho morto ali. Os hebreus mataram o cordeiro e pegaram imediatamente o sangue dele e passaram nas portas. Só que essa ilustração, ela está com um erro, que ela não está mostrando o motivo pelo qual Deus fez aquilo. E eu vou revelar para vocês o motivo nesse momento. Essa é uma serer, uma heret, é uma porta falsa egípcia. O que é uma porta falsa? Os egípcios tinham muito dessas portas em casa, nas paredes das casas, que eles acreditavam que era um portal de comunicação do mundo dos mortos com o mundo dos vivos. Os mortos passariam por isso aí. E a falsa porta, ela imita uma porta de verdade egípcia. Então você vê que é uma porta, outra porta dentro, outra porta menor. E o que você percebe no umbral da porta? Ela está repleta de inscrições hieroglíficas. Você está vendo? Então as casas tinham muitas portas repletas de inscrições em todo o umbral. Você está vendo aí? E o que são essas inscrições? Essas inscrições egípcias, de acordo com a superstição da época, eram frases dos deuses, ou para os deuses, ou a respeito dos que moravam na casa. Por exemplo, esse aqui é o sujeito de alma pura. Eles amavam essa expressão, né? Marbaru, o sujeito de boa vontade, de alma pura. Eles amavam escrever isso. Assim, os egípcios acreditavam que quando um demônio, ou uma magia, ou um mal-olhado, ou até um anjo da morte, vamos colocar nessa expressão, passasse naquela casa, o que protegeria a família contra uma magia negra, contra uma maldição, contra qualquer coisa, eram as inscrições que estavam ali. Olha aí, por exemplo, a porta de uma casa egípcia, como seria na época de Moisés. Vocês estão notando que no umbral está repleto de inscrições. Então, quando a maldição, o demônio, ou qualquer ser perigoso fosse entrar nessa casa para fazer mal a essa família, ele leria essas inscrições e não faria nada de mal com a família. Tá bom? Uma outra porta original, eu não sei o que essa geladeira está fazendo aí no meio, tem uma geladeira aí, coisas do Egito. Mas o umbral é da época faraônica. Vocês estão vendo? Olha, tem dois elementos, dois indivíduos aí entalhados e as inscrições. Agora, raciocine comigo. Os hebreus, como eu falei, eles passaram séculos no Egito. Embora fossem o povo de Deus, eles não estavam de todo vacinados contra a superstição egípcia. Então eles foram contaminados por muitos usos e costumes egípcios, por expressões idiomáticas e também por lendas egípcias. Não é difícil supor que muitos dos hebreus, quando receberam de Moisés a informação, o Senhor me enviou até vocês, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para livrar vocês daqui, muitos deles ainda tinham elementos egípcios arraigados ali neles. Então, uma forma que Deus fez de proclamar a Páscoa era fazer com que os hebreus desenvolvessem fé no Deus verdadeiro. E para desenvolver a fé no Deus verdadeiro, eles tinham que romper com as tradições egípcias que já tomavam conta do povo. Então, certamente, muitos hebreus tinham no umbral das suas portas inscrições como essa. Muitos viviam em tendas, mas a tenda ficava dentro de um espaço cercado. Eu vou mostrar de novo essa imagem que vocês vão entender, olha. Geralmente as casas, olha essa aí, ela ficava dentro de um muro cercado. Então, mesmo aqueles hebreus que morassem em tendas, eles moravam numa tenda dentro de um lugar fechado. Ou seja, para você entrar ali no alpendre, no quintal da casa do indivíduo, tinha que passar pela porta com a inscrição hieroglífica. E eles acreditavam que essas inscrições protegeriam quem estava lá dentro de qualquer ameaça externa. Por isso que Deus falou o seguinte: provem para mim que vocês estão realmente com fé em mim para tirá-los do Egito. Passem o sangue do cordeiro na porta. Agora eu vou parafrasear o que não está na Bíblia. Cobrindo a inscrição hieroglífica, aí vocês vão estar demonstrando que realmente estão tendo fé o bastante para eu tirá-los daí. Ou seja,
Confiar no Deus de Israel significava romper com a crendice egípcia que os envolvia. Para eles, pela cultura local, o que garantiria a segurança da família era o que estava escrito no umbral. Mas, para Moisés, o que garantiria a segurança da família era apagar ou cobrir o que estava escrito no umbral com o sangue do cordeiro. Por isso Deus deu essa ordem. Mais tarde, quando você vai para Deuteronômio capítulo 6, Deus substitui, talvez, esse elemento egípcio por outra coisa. Deus fala que os hebreus deveriam pegar um resumo da lei de Deus, e Deuteronômio capítulo 6, versículo 9 diz: e você as escreverá, isso é, o resumo da lei, nos umbrais de sua casa e nas suas portas. É por isso que até hoje, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, casas de judeus, geralmente elas têm um elemento igual esse aí no umbral, e dentro dele tem um rolinho com o resumo da lei. Esse é chamado de mezuzá. Mezuzá. E Deus falou no Deuteronômio que você deveria colocar nos portais da sua casa um mezuzá. Isso em substituição àquilo que no Egito seria elemento de paganismo. Entendeu, então, por que de pintar a porta de sangue? Segundo elemento, por que comer pão sem fermento? Era tão sério o negócio do fermento que Deus falou com eles assim, olha, até mesmo antes vocês já vão tirar todo o fermento da casa e vão comer apenas pão sem fermento. O pão sem fermento deveria ser assim, olha, era um bolachão duro, ruim, não muito agradável. É porque para levedar a massa, tem que ter tempo. Você tem que deixar o fermento agir e a massa levedar e crescer para o pão, o bolo ficar fofinho. Eles tinham que comer um pão com a ideia de quem estava com pressa para sair do Egito, não com quem estava com preguiça de sair dali. Então tem que comer às pressas, e às pressas não dá tempo de deixar a massa levedar. Então esse é um símbolo de falar, olha, comam, preparem rápido um lanche e comam para sair. Com o passar do tempo, a levedura, o levedo, o fermento, ele teve várias simbologias. Então no início, o símbolo de Deus, não comam o pão fermentado na Páscoa, significava aprontem rápido para sair, não esperem a massa levedar. Era um símbolo de que eles estavam com pressa para sair do Egito, conforme o mandamento de Deus. Depois, com o passar do tempo, a levedura passou a significar também uma expressão idiomática. A levedura é tudo aquilo que cresce de dentro. Cresce de dentro. Então, assim, cuidado, porque as virtudes crescem dentro de você, mas os defeitos também. Concorda comigo? Na época de Jesus, você vai ter até o fermento usado em duas categorias. Uma positiva, quando Jesus fala que o reino do céu é como um fermento de uma massa, começa pequeno e vai crescendo, mas Jesus também fala, cuidado com o fermento dos fariseus. Quer dizer, aquela coisa pequenininha, quase invisível que está dentro da pessoa e vai crescendo. Essa seria, em síntese, a origem da Páscoa. E nós, como cristãos, não podemos deixar de entender que a Páscoa judaica também apontava para Jesus, mencionado no Evangelho de João como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá bom?